Anaximandro. Anaximandro, 616 a 546 a.C., foi um geógrafo, matemático, astrônomo, político e filósofo pré-socrático. Discípulo de Tales de Mileto, seguiu a escola jônica. Os relatos doxográficos nos dão conta de que escreveu um livro intitulado Sobre a Natureza, contudo essa obra se perdeu. Foi um grande estudioso e se atribui a ele a confecção de um mapa do mundo habitado, a introdução na Grécia do uso do gnomon, relógio solar, e a medição das distâncias entre as estrelas e o cálculo de sua magnitude. É o iniciador da astronomia grega. Anaximandro acreditava que o princípio de tudo, o arqué das coisas, era o apeiron, isto é, uma matéria infinita da qual todas as outras se cindem. Esse apeiron é algo insurgido, não surgiu nunca, embora exista e imortal. Além de definir o princípio, Anaximandro se preocupa com os comos e porquês das coisas todas que saem do princípio. Ele diz que o mundo é constituído de contrários que se auto-excluem o tempo todo. O tempo é o juiz que permite que ora exista um, ora outro. Por isso o mundo surge de duas grandes injustiças. Primeiro, da cisão dos opostos, que fere a unidade do princípio. Segundo, da luta entre os princípios, onde sempre um deles quer tomar o lugar do outro para poder existir. O universo de Anaximandro. Anaximandro considerava que a Terra tinha um formato de um cilindro e que era circundada por várias rodas cósmicas imensas e cheias de fogo. O Sol era um furo em uma dessas rodas cósmicas que deixava o fogo escapar. À medida que essa roda girava, o Sol também girava, explicando-se assim o movimento do Sol em torno da Terra. Eclipses se desviam ao bloqueio total ou parcial desse furo. A mesma explicação era dada para as fases da Lua, que também era um furo em outra roda cósmica. E finalmente as estrelas eram pequenos furos em uma terceira roda cósmica que se situava mais perto da Terra do que as rodas do Sol e da Lua. Anaximandro representa a passagem da simples designação de uma substância como princípio da natureza para uma ideia desta mais aguda e profunda, que já aponta para os traços que irão caracterizá-lo em toda a filosofia pré-socrática. A cosmologia de Anaximandro. Em seu livro Física, o pensador Simplício nos relata, dentre os que afirmam que há um só princípio, móvel e ilimitado, Anaximandro, filho de Praxíades de Mileto, sucessor e discípulo de Tales de Mileto, disse que o apeiron ilimitado era o princípio e o elemento das coisas existentes. Foi o primeiro a introduzir o termo princípio. Diz que este não é a água nem alguns dos chamados elementos, mas alguma natureza diferente, ilimitada, e dela nascem os céus e os mundos neles contidos. É manifesto que, observando a transformação recíproca dos quatro elementos, não achou apropriado fixar um destes como substrato, mas algo diferente, fora estes. Não atribui então a geração ao elemento em mudança, mas à separação dos contrários por causa do eterno movimento. Para Anaximandro, o universo era eterno e infinito. Um número infinito de mundos existiram antes do nosso. Após sua existência, eles se dissolveram na matéria primordial, o apeiron, e posteriormente outros mundos tornaram a nascer. Do apeiron surge o frio e o quente na condição de separações da substância primordial e se constituem o fluido, a terra, o ar e os astros. A disposição dos elementos do universo no espaço que ocupa está feita assim de acordo com o maior ou menor peso dos elementos componentes no centro, a terra cobrindo a água e recobrindo tudo, o ar e o fogo. Essa ordem que surgiu do caos nasceu em virtude de um princípio, de uma substância única, mas de uma substância que não é determinada, mas indeterminada. A indeterminação do princípio de Anaximandro, a diferença da precisa determinação e transparência do princípio de Tales, a água, pode ser tanto devida à indiferença qualitativa que corresponde às coisas antes de ser formadas individualmente, como ao fato de que o infinito, ou seja, o indeterminado, recobre o determinado, a ordem do mundo. Os mundos nascem e perecem no seio desse infinito, desse princípio e substância universal que faz que o diferente seja, no fundo, o mesmo. O retorno de toda formação ao informe não é assim, senão o cumprimento de uma justiça contra essa injustiça que representa o que as coisas pretendem ser, subsistentes por si mesmas, pois a justiça é, em última instância, a igualdade de tudo na substância única, a imersão sem diferenças no seio de uma indeterminada infinitude. Anaximandro, contudo, não acreditava em nenhum Deus. Para ele, todos os ciclos de criação, evolução e destruição eram fenômenos naturais que ocorriam a partir do ponto em que a matéria abandonava e se separava do apeiron. O apeiron era a realidade primordial e final de todas as coisas e, consequentemente, continha toda a natureza do divino em si próprio. Tudo que existe somente existe em função de uma emancipação do ser eterno e, portanto, ao se separar deste, é digno de castigo. De onde as coisas têm seu nascimento, ali também deve ir ao fundo, segundo a necessidade, pois tem de pagar penitência e de ser julgadas por suas injustiças conforme a ordem do tempo. Tudo que nasce um dia vai morrer, tudo que é quente um dia vai esfriar, tudo que é grande pode ser quebrado em pedaços menores, fogo pode ser combatido com água e, como resultado, fogo e água deixam de existir. Assim, Anaximandro conclui que a essência de todas as coisas não pode possuir essas propriedades determinadas que sucumbem ao longo do tempo. Daí seu conceito de apeiron ser algo ilimitado, infinito, indefinido e eterno. Anaximandro e a física moderna. Algumas de suas ideias são muito semelhantes a opiniões de teorias da física atual.
Sua ideia de um mundo que se sustenta por equilíbrio de forças é muito semelhante à gravidade, à força centrípeta, força que mantém a Terra girando em torno do Sol. Sua ideia de que a ação do Sol faz surgirem as criaturas de estruturas simples na água, que depois migram para a Terra e adquirem estrutura mais complexa, se parece com a teoria da evolução das espécies. Sua ideia dos opostos se parece com a teoria de que o vácuo produz partículas. Se supõe que logo depois do Big Bang, o vácuo tenha produzido pares de partículas e antipartículas que se exterminavam ao se encontrarem, pois o espaço ainda era muito pequeno e os pares sempre se encontravam. As únicas diferenças entre as teorias são que, para Anaximandro, os pares eram de coisas com propriedades determinadas, como frio e calor, e para a física, aqueles pares eram algo como energia concentrada. Para Anaximandro, os contrários revezam-se no tempo, e para os cientistas, os pares se auto-exterminavam, pois eram como mais um matéria e menos um antimatéria, e ao se encontrarem precisavam saldar sua dívida de energia. Se pode sempre supor que Anaximandro tenha chegado em sua época às mesmas conclusões a que muitos cientistas chegaram hoje, ainda que por meios diferentes, pois Anaximandro dispunha apenas de sua observação e de sua reflexão, assim como se pode supor que tais teorias físicas tenham sido inspiradas na leitura por parte dos cientistas de Anaximandro. Em qualquer das hipóteses, pode-se notar que o filósofo era uma pessoa notável. Artigo número 2. Anaximandro de Mileto foi um filósofo, astrônomo e geógrafo grego. Foi discípulo de Tales e afirmou que a origem de todo o universo estava no que ele chamou de apeiron. O filósofo Anaximandro de Mileto foi provavelmente o segundo filósofo da tradição ocidental e o segundo da escola jônica. Discípulo de Tales, ele continuou os estudos de seu mestre em busca da provável origem do universo, tendo desenvolvido outra teoria. Anaximandro também teve influência política em sua época, tendo ocupado cargos administrativos na cidade de Mileto. A cosmologia de Anaximandro aponta que a possível origem para o universo seria um elemento infinito, indefinível e imortal que ele chamou de apeiron. Anaximandro nasceu na cidade de Mileto, região da Jônia, atual Turquia, uma porção de terras pertencida ao território da Ásia Menor, aproximadamente no ano de 610 a.C. O filósofo, astrônomo e geógrafo grego conheceu Tales, considerado o primeiro filósofo grego que influenciou seu pensamento. Anaximandro continuou a busca pela origem do universo, cosmologia de Tales, em contraposição às doutrinas mitológicas que explicavam o surgimento de tudo de maneira fantasiosa. Não existem arquivos históricos elaborados por Anaximandro. O que se conhece dele parte de relatos deixados por Simplício, Heródoto e Aristóteles, que viveram depois dele. Os relatos apontam que o segundo filósofo de Jônia tenha escrito um livro, a obra sobre a natureza. No entanto, essa obra nunca foi encontrada. Suas contribuições para a cosmologia, além da teoria da origem, arquê, da natureza physis, incluem uma teoria sobre o formato da Terra, que, segundo o pensador, era o de um cilindro. A explicação sobre a existência e o movimento do Sol, o pensador acreditava que o aço era uma bola de fogo que partia do furo no eixo do cilindro e movimentava-se em torno dele, e um mapa do mundo como era conhecido na época. Teoria de Anaximandro. Anaximandro deixou contribuições para a filosofia, para a astronomia e para a geografia que já foram refutadas, mas que têm uma imensa importância histórica. A seguir, estamos as suas contribuições para o pensamento ocidental. Arquê. Como filósofo pré-socrático, o pensador estava buscando compreender a origem e a formação de todo o universo. Assim como Tales, seu mestre, ele entrou em movimento de busca pelo provável elemento que teria dado origem a tudo que existe, o que era expresso pela palavra grega arquê. As observações da natureza de Anaximandro fizeram com que o pensador, ao contrário de Tales, não apresentasse uma teoria cosmológica fundada em um elemento definido e palpável, mas entendesse que existia uma complexa relação no universo que daria origem a este. A essa relação elementar ele chamou apeiron. Apeiron. A palavra apeiron designa algo infinito, portanto imortal e indefinível. Esse elemento era algo que sempre existiu antes, inclusive, da existência do universo e dos seres, e era invisível. O apeiron era o resultado de uma turbilhão de relações entre opostos, quente e frio, seco e úmido, escuridão e claridade, que resultava em uma unidade e estava presente em tudo. Segundo o filósofo, a origem de tudo teria surgido desse turbilhão, e tudo era composto por uma unidade advinda da dualidade dos pares opostos. Quando os seres comuns deixassem de existir, eles voltariam para o apeiron. Principais ideias de Anaximandro. Para além do princípio gerador do universo, Anaximandro desenvolveu estudos de geografia e astronomia. Existem relatos com base nos escritos deixados por Simplício e Heródoto de que Anaximandro teria formulado uma teoria sobre o formato da Terra. Sua teoria dizia que a Terra era um cilindro, suspenso por uma espécie de eixo de fogo. Nesse cilindro, as porções terrestres continentais estavam em uma das extremidades. O Sol era uma bola de fogo expelida por um buraco e movimentava-se em torno da extremidade do cilindro. Frases de Anaximandro. Como não existem documentos deixados diretamente por Anaximandro, algumas frases podem aproximar-nos do seu pensamento. Estão dispostas a seguir duas frases atribuídas a ele. Todos os seres derivam de outros seres mais antigos por transformações sucessivas. O infinito é a origem de todas as coisas. Terceiro artigo. Anaximandro de Mileto foi um dos grandes filósofos pré-socráticos da Grécia Antiga. Discípulo do pai da filosofia, Tales de Mileto, Anaximandro procurou resolver os problemas filosóficos levantados por seu mestre. Assim, desenvolveu diversos estudos sobre a natureza, filosofia, política, matemática, astronomia e geografia. Nascido na cidade de Mileto, atual Turquia, em 610 a.C., Anaximandro desenvolveu seus estudos na escola de Mileto, ou escola jônica, fundada por seu mestre Tales de Mileto.
Essa fase da filosofia grega é chamada de pré-socrática, posto que engloba os filósofos que viveram antes de Sócrates. A escola de Mileto desenvolveu temas centrais na natureza e seus principais filósofos foram Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. A questão filosófica, a grande questão filosófica levantada por eles, girava em torno da origem e formação do universo. Além de filósofo, Anaximandro foi político e professor, faleceu em sua cidade natal por volta de 547 a.C. Obras sobre a natureza, perímetro da Terra, esfera celeste, sobre as estrelas, filhas. Principais ideias e pensamentos. Seguindo os passos de Tales de Mileto, Anaximandro tentou desvendar um mistério sobre o princípio único e primordial da vida que para seu mestre era a água. Foi assim que ele criou o conceito de apeiron, que difere de arquê, desenvolvida por Tales. Assim, a arquê inclui os 4 elementos como gerador de tudo, água. Já o apeiron define que o mundo teve origem de uma substância indefinida que representava o infinito e o indeterminado. Nas palavras do filósofo, o que vem antes e depois do finito tende a ser infinito. Segundo ele, o apeiron era indestrutível e representava a massa geradora do cosmos e dos seres. Era criado pela luta entre os elementos contrários, como o frio, o calor, o úmido, o seco, etc. Além disso, Anaximandro desenvolveu teorias astronômicas. Ele conseguiu medir a distância entre as estrelas e afirmou que a Terra era cilíndrica e estava no centro do universo, a obliquidade da eclíptica e o quadrante solar. Na área da geografia, a astronomia foi o primeiro da história a desenhar um mapa celeste e um terrestre. Há ainda uma teoria de que ele tenha sido o inventor do relógio solar, Gnomon. Outras versões dizem que esse conceito já existia e que foi o filósofo que o introduziu na Grécia Antiga. Em resumo, Anaximandro foi um visionário e suas ideias são atualmente utilizadas na ciência, tendo relação com a física moderna. Frases. O ilimitado é eterno, imortal e indissolúvel. O ilimitado não tem princípio, pois nesse caso seria limitado. Nosso mundo é um dos muitos mundos que surgem de alguma coisa e se dissolvem no infinito. Todos os seres derivam de outros seres mais antigos por transformações sucessivas. As estrelas são porções comprimidas de ar com a forma de rodas cheias de fogo e emitem chamas a partir de pequenas aberturas. O Sol é um ciclo 28 vezes maior que a Terra, é como uma roda de carruagem cor de ar, é côncavo e cheio de fogo que brilha em certos pontos de abertura como os bicos dos folhos. Quarto artigo. Anaximandro, 610 a 547 a.C. Quase nada conhecemos da sua vida, mas sabemos que foi discípulo, seguidor e sucessor de Tales de Mileto. Anaximandro pensava que o nosso mundo é somente um entre diversos outros mundos que irão se desenvolver, evoluir e se desintegrar em um processo infinito. Nosso cosmos, um entre os infinitos que existiram e os infinitos que virão, iniciou-se com os contrários principais, que são o frio e o calor. Uma ideia muito parecida de como alguns físicos modernos concebem a teoria do Big Bang. Anaximandro estudou e escreveu sobre geografia, astronomia, matemática e política, mas um dos seus principais escritos, intitulado Sobre a Natureza, não chegou até nós. Existem somente relatos dele. Esta obra é o primeiro escrito filosófico do Ocidente. Anaximandro é considerado o fundador da astronomia na Grécia, pois mediu a distância entre as estrelas e o tamanho das mesmas. Ao que parece, ele iniciou o uso do relógio solar na Grécia e desenhou um mapa do mundo conhecido na época. Para ele, a água não era o princípio de todas as coisas, como defendia Tales, assim como nenhum dos 4 elementos fundamentais, terra, fogo, ar e água. Mas tudo começava com o que ele chamava de apeiron, que é o infinito na qualidade e na quantidade. O apeiron não surgiu de nada, mas existe e não tem fim. E justamente por ser infinito em extensão e profundidade, pode gerar todas as coisas. Muitos identificam esse infinito com o divino, pois é imortal e não pode ser destruído. Aqui a imortalidade não é somente algo que não tem fim, mas também algo que não tem começo. Neste ponto, Anaximandro destrói as bases das crenças dos deuses gregos. Estes não tinham fim, mas tinham começo, eles nascem em um determinado tempo. Anaximandro, no entanto, não acreditava em nenhum deus. Para ele, as sequências de se criar, desenvolver e destruir eram fenômenos naturais que aconteciam quando a matéria abandonava e se separava do apeiron. O apeiron era a realidade inicial e final de todas as coisas e por consequência, continha em si toda a natureza divina. Mas ele vai além e se questiona também de como e por que as coisas se formam do apeiron. Para ele, as coisas se constituem através de uma eterna luta entre contrários, onde algo não pode existir, enquanto existe também o seu contrário. O mediador dessa eterna luta é o tempo que permite que ora exista um e ora exista o seu contrário. Esses contrários podem ser observados na natureza: calor, frio, úmido e seco, claro, escuro, etc. E é o tempo que vai colocar limites para a existência desses contrários. Anaximandro acreditava que a Terra tinha forma cilíndrica e era circundada por diversas rodas cósmicas que eram imensas e de fogo. A Terra ficava suspensa sem que nada o sustentasse, o que a conservava dessa forma era igual a distância entre todas as partes. Existe um equilíbrio entre as diversas forças que atuam sobre a Terra. Para ele, o Sol é o que fez que do líquido, do lodo marinho, nascessem os primeiros seres vivos. Esses seres marinhos, aos poucos, foram desenvolvendo em seres mais complexos. O homem teria se formado inicialmente dentro de alguns peixes. Ali se desenvolveu e foi expulso quando cresceu do tamanho o suficiente para manter-se a si mesmo. Hoje, muitos cientistas se admiram com essas antecipações, embora simplistas, de muitos conhecimentos posteriormente comprovados pela ciência.
Para ele, a Terra se sustenta através do equilíbrio das diversas forças que atuam sobre ela, o que é parecido com a força da gravidade com a força centrípeta, que é o que mantém a Terra girando em torno do Sol. Anaximandro acreditava que os opostos se excluíam, o que é muito parecido com a teoria moderna de que logo após o Big Bang foram criadas matéria e antimatéria que se anulam quando se encontram. Ele acreditava que o Sol agia sobre a água e gerava os seres, e esses seres, depois de se deslocarem para a Terra e foram se tornando mais elaborados conforme se desenvolviam. É um pensamento muito parecido com a teoria da evolução das espécies.